vida. Seria normal. Não só uma enfermidade simples, como uma enfermidade grave também, deveria ser normal na nossa vida. Impor as mãos e manifestar aquilo. Ah, mas às vezes não acontece. Mas é suposto acontecer. É suposto a gente impor as mãos numa pessoa na cadeira de roda e ela levantar e andar. O cego enxergar. É normal para o cristão isso acontecer. Deveria ser. Por que não acontece hoje? Ressuscitar morto também é normal. Seria normal na vida do cristão. Eu creio nisso. Ah, mas não acontece. Por quantas vezes você faz isso na vida? Qual a regularidade que você vive isso? Quando você entendeu isso já? É 24 horas na sua vida isso? Você vive isso 24 horas? A sua mente está lá em cima 24 horas? Você está trazendo aquela atmosfera para essa aqui 24 horas? Porque é a sua função. Essa palavra de a manifestação dos filhos de Deus, muitas vezes as pessoas interpretam de outra maneira porque tira a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade aqui na terra. Amém. Nós temos responsabilidade do reino de Deus aqui na terra. Responsabilidade nossa. Jesus não mandou você ir orar pelo enfermo, Ele mandou você ir curar o enfermo. Qualquer tradução de Bíblia fala isso, ele fala, vai curar o enfermo. Ele nos capacitou para isso. Amém. Você tem isso dentro de você. Quanto mais você fizer, mais você vai ver. Quanto menos você fizer, menos você vai ver. Quantas pessoas eu vi levantar da cadeira de roda? 3. Dentro do shopping center, uma. Quantas eu orei? Mais de 2.000. Perdi a conta. Me desanimei? Sim, às vezes. Mas eu não parei. E nem vou parar. E eu acho que deveria ser assim com todos nós. Eu creio que deveria ser assim. Eu creio que a gente iria mudar hospitais. Eu creio que a gente iria mudar favelas. Né? Desculpa, vilas. Não quero ofender. Né? Eu creio que a gente ia transformar crianças. Porque eles iam entender algo assim maior do que eles vivem. Né? Eu creio que a gente ia representar mais e andar como o Senhor. A gente ia olhar uma prostituta na rua assim, não ver uma prostituta, mas ver uma pessoa que Deus ama, morreu por ela. Amém. Né? A gente ia olhar um homossexual, igual eu pus ontem no Facebook, tá bom, não deu muito problema não, que Jesus ama. Posso falar abertamente aqui? Eu sou meio desbocado, tem vez. Né? Jesus ama... Pode não? Não? Ok. Então tampa o ouvido. Deus ama os gays, né? Os traficantes, vamos falar prostitutas, né? Deus ama eles, ama eu e ama você e ama até eu. Deus ama os crentes. Então, quanto que a gente vai começar a amar eles como Deus ama? Entendeu? No lugar de condenar. No lugar de trazer a manifestação dos filhos do diabo. Porque a gente tem que manifestar Deus. Nós somos filhos de Deus. O nosso DNA é de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. A sua aliança é com o Filho de Deus, que é eterna. Uma vez ele, acabou. Acabou. Você entregou para Jesus, acabou. Mesmo que o diabo venha e tenta ceifar a sua vida, ou tenta estragar a sua vida, te roubar, matar e destruir, se você se entregou para Jesus um dia na sua vida, você é dele. O seu espírito ninguém toca. Amém. Você é dele. Definitivamente dele. Mesmo se você decepcionou com a igreja um dia, com o pastor ou com o profeta, você continua sendo dele. Jeremias 23 fala assim. Jeremias profetizando, falando de Jesus. Ai daqueles pastores falsos profetas que desviam minhas abelhas do meu... Abelhas não, minhas ovelhas do meu aprisco. Abelhas querendo para voar, né? Vamos falar. Ovelhas do meu aprisco, né? Eles eu vou ter com eles. As minhas ovelhas eu irei buscar pessoalmente. Entendeu? Então, ele é maior do que nós. E ele está em nós. Não dá para entender, mas dá para entender. Olha só. Quem intercede por você? Maria?
Jesus, né? Ele intercede por nós. Nós temos um cheque em branco, gente. O rei está em pé no trono dele, intercedendo por nós. Por que eu sei que ele está em pé? O outro estava sendo apedrejado lá e está lá, levando pedra na cabeça. Senhor, tem misericórdia, entrega o meu espírito. O Senhor está de pé olhando para ele. Para você também, para mim também. A gente fala gap, né? Fulfill the gap. Jesus preencheu a brecha. Às vezes a gente vai orar pela brecha do irmão e não está entendendo que o Senhor está intercedendo por ele, que Jesus já fechou aquela brecha ali. Entendeu? O inimigo ele não tem legalidade nenhuma para tocar na sua vida, para tocar em nada. Mas ele é ladrão, não esqueça disso. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você está na sua casa, assistindo televisão, um jogo do Vasco, né? Que é o Timão. Sabia que ele ia falar isso, né? Um jogo de futebol, tá bom? Aí deu um intervalo, aí você vai lá na cozinha, deixou a porta da sua casa aberta, aquela televisão massa lá, assim, grande, né? Aí vai na cozinha, pegar alguma coisa para comer, aí entra um cara lá e rouba a sua televisão e vaza. Aí quando você volta na sala, cadê a televisão? Você foi roubado, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Você deu permissão para o ladrão roubar a sua televisão? Não? Ah, mas eu deixei a porta aberta, né? Mas você deu permissão? Não? Ladrão não precisa de permissão, ele é ladrão. Se der permissão, não é ladrão, você está doando para ele. Entendeu? Então nós temos um inimigo que está rugindo em volta de nós como um leão para nos devorar. Por quê? Porque nós somos gostosos, nós somos sal da terra, temperados. Ele quer destruir a gente. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é bom no que ele faz. Não é? Mas ele é ladrão, ele não tem permissão nenhuma. O que acontece? Nós precisamos de entender a autoridade que nós temos, a posição que nós temos nessa terra, quem nós somos, para começar a declarar na nossa vida o reino de Deus estabelecido. Declarar em volta da nossa casa, em nós, o reino de Deus estabelecido. Viver o reino de Deus estabelecido. Manifestar o reino de Deus estabelecido. João 1 fala assim, no início era a Bíblia estava com Deus e a Bíblia era Deus. Né? Na minha Bíblia fala assim, não sei a sua. Não? No início era o verbo, logos, que significa verbo. Né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu estou falando que era a Bíblia para fazer você pensar, porque tem gente que limita Deus na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Sem Espírito Santo é só um livro. Ok? Sem entendimento do Espírito Santo é só um livro. Porque aí você mistura velha aliança com nova aliança, vira aquela bagunça, e você está tocando chofar e mesma coisa, fazendo as coisas, sendo judeu, sendo cristão, e vira aquela bagunça e você não entende quem você é. Aí o que acontece? Falta de identidade. Aí o que acontece? O inimigo vem, além dele te roubar, ele ainda ciranda na sua vida, porque você não sabe quem você é. Porque quem é o Deus? Que você não é servo, mas filho. E serve porque você é filho. E lá em João 1, fala no verso 14, se eu não me engano, fala assim, e o verbo se fez carne. E o verbo manifestou. Assim como você manifesta. O povo do mundo manifesta demônio, né? O cristão tem que manifestar Jesus. Se você espremer um suco de laranja, você tem suco de laranja. Se você espremer o crente, o cristão, ele tem que sair Jesus. Espremer ele, sai Jesus. Que é luz, você é luz. Você é poder para dissipar trevas. Você é imagem e semelhança do Criador do universo. A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Cristo, em Colossenses. Todas as coisas estão nele, todas as coisas são dele, todas as coisas são ele. Ele é o seu cabeça. Você é o corpo dele. A Bíblia fala que
O inimigo está debaixo dos pés do Senhor. Se você é corpo dele, você é um pedacinho da unha do pé, do dedinho do pé, o inimigo está debaixo dos seus pés. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando você acorda e põe seu pé no chão, o inferno deve falar assim: nossa, acordou de novo esse cara. Essa é a vida normal do cristão. Nós estamos vulneráveis a alguma coisa acontecer com a gente? Sim, o próprio Senhor falou: no mundo terás aflições, mas não se preocupe, eu venci o mundo, e eu vos dou a minha paz. Então, se a tormenta que você está vivendo, a tempestade que está passando na vida, está afetando a sua paz, a paz que você tem dentro de você, que excede todo entendimento, que é o Senhor Jesus, é melhor você rever a sua paz. Não importa o que você está passando, não importa o que você não importa o que você está passando, o que você está sentindo, né? Eu sou meio descontraído, desculpa, viu, gente? Vocês vão acostumar comigo. Não importa o que você está passando, a situação, a circunstância, que você está vendo, se isso abalar a sua paz, você precisa rever a sua paz. Você precisa entender que o Senhor é grande dentro de você. E você é grande com Ele. E que a paz dele excede todo entendimento. Que a paz dele traz todo entendimento. Todo entendimento. A paz é reino de Deus. Sabe quando que o reino veio para a terra? Tem muita gente que eu vejo campanhas aí, vem os que vêm o teu reino, baseia na oração que o Senhor nos ensinou, né? Que não é a oração de Jesus. Muita gente acha que o Pai Nosso é a oração do Senhor. A oração de Jesus não é a oração de Jesus. O Pai Nosso, Ele está explicando para nós que seja feita a vontade do Pai e que venha o reino, né? Que o reino de Deus, o reino do Pai prevaleça em nós. Está explicando ali, quero orar, entenda isso, né? Que o reino é em nós. Eu vejo aqui, não só aqui, mas nos Estados Unidos, há muitos grupos orando para que o reino venha. O reino já veio. Está dentro de você. Amém. Sabe quando que o reino veio? Biblicamente falando, quando Jesus nasceu, a Bíblia fala que os anjos do Senhor desceram até os pastores encontrar com ele, os 3 reis magos, né? E fala assim: paz na terra aos homens de boa vontade. Ali chegou o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que aconteceu quando Jesus nasceu? A guerra entre o homem e Deus acabou. Deus vem tentando consertar a humanidade de muitos anos, né? Com dilúvio, com isso, com aquilo. A gente chega, basta, vou dar um jeito nisso, vou lá consertar isso. Que a Bíblia fala que Jesus veio trazer a reconciliação do homem com Deus. Então, quando ele nasceu, a paz veio. Se a paz veio, o reino veio. O que acaba com guerra? Paz. Então, se você está passando uma situação de guerra na sua vida, de tormenta, de turbulência, manifesta o reino dentro de você, a paz do Senhor. Eu estou falando em todas as áreas. Em todas as áreas da sua vida, pode ser aplicado o reino de Deus, deve ser aplicado o reino de Deus, porque você é o reino de Deus, você é a manifestação dele. Aonde você for. Você pode entrar dentro de um terreiro de macumba que você vai pôr paz ali dentro, porque você vai acender o sinalzinho da luz ali e vai, sem ofender ninguém. Você está trazendo o reino, a paz, o que todos estão buscando. Às vezes em lugares errados, mas eles estão buscando é isso, reconciliação de Deus. Você sabe qual que é o nosso ministério? Nós temos um ministério, biblicamente. Deus nos deu um ministério, o ministério de reconciliação. Nós somos os filhos que trazem a reconciliação do mundo com Deus, da criação. Manifestar o reino é andar em Cristo. Paulo fala assim: já que estáis em Cristo, ande nele.
Maluqueza, Deus é doido. Assim, a minha história não deve ser um pouco diferente de muitos, né? Tipo assim, a história do morto. 16 anos de droga, perdido, whatever. Onde você pensar, eu entrei. Até Hare Krishna eu queria ser. Né? E aí ele pega um doido assim e fala assim, não, você vai andar dentro de mim. Aí a gente começa, a dimensão que a gente vai, isso não é revelação, isso é Bíblia. A dimensão, você passa a entender, peraí, o cara pegar eu assim, desse jeito aqui, desse jeito que eu sou, porque o Senhor, Ele não faz diferença, Ele quer você do jeito que você é. Agora Ele vai te fazer igual Jesus. Né? Ele pega você e põe para andar dentro dele, que é o Criador de todas as coisas, que todas as coisas estão nele. É loucura. A dimensão é uma outra dimensão. A gente tem experimentado nos Estados Unidos, onde a gente tem ministrado, o grupo nosso, a gente fala assim, até fala, a gente vê muitos milagres, muitas coisas acontecendo, a gente fala assim, nós entramos na zona agora, na zona do... Muita gente fala unção, eu não concordo com isso. Nós entramos na atmosfera, nós trouxemos o céu para a terra. Nós temos experimentado, foi até na Carolina do Norte isso aconteceu com a gente, muitas vezes. E a gente tentando descobrir, entender, porque nós temos que ter entendimento das coisas do céu para você viver. Muita gente fala assim, Deus é mistério. Não, Ele não é mistério, Ele foi revelado em Cristo. Ele já foi mistério. É mistério para quem não conhece Cristo. Para quem conhece Cristo, Deus não é mais mistério. Deus é uma realidade em você. Ele pode até surpreender a gente, porque às vezes a gente não entendeu ainda, está no processo de entendimento e acha mistério de Deus. Não é para ser mistério, é para você entender, porque Jesus fala assim, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Então é suposto cada um de nós fazer o que a gente vê o Pai fazer. E se a gente vê o que o Pai faz, já não é mistério para nós mais, Ele se revelou. Ele se revelou. Aí traz para perto. Não fica aquele Deus lá longe, né? Que move em coisas que você não entende. A gente é suposto ter entendimento e conhecimento das coisas do alto. Colossenses fala, buscar as coisas do alto, porque as coisas terrenas não são boas. A gente entende, a gente está lá e aqui, a gente pode viver os dois. Porque a gente viveu lá, ou nos lugares que a gente vai, essa atmosfera invade o lugar onde a gente está, porque é onde a gente vai, Ele vai. E a gente entende que a gente está naquele céu e aquilo ali manifesta. E tudo que a gente fez lá, a gente viu coisas maravilhosas.